Em meio a tantas guerras, Boa noite. eras de rancor, quem vai dizer de amor? E num mundo onde muita coisa é cara e sem valor, quem vai dizer Boa de noite. amor? De amor. Ontem eu olhei pro sol e enxerguei nublado. Eu tentei gritar, mas fiquei calado e não vou perder a minha chance agora. Boa noite, pessoal. Hoje é muito fácil de entender. Vamos harmonizando aqui com a música. Sei que existe o bem, sei o que é errado. Daqui a pouco a gente começa. Disser, quem vai dizer de amor? Ontem eu olhei pro sol e enxerguei nublado. Eu tentei gritar. É de Paulo, mas não é do Paulito. A minha chance agora. Hoje é muito fácil de entender que nada é por acaso. Sei que existe o bem, sei o que é errado. E se eu não disser, quem Oi, vai dizer? Ângelo, Tarcísio. Bem-vindos. O bem reinará na terra quando os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão que aí reinem o amor e a justiça. Bom, gente, hoje a live não tem convidados. Hoje a live sou só eu. E estou um pouquinho nervosa, mas espero que todos gostem aqui. Preparei com muito carinho. E já vou falar aqui que hoje nós vamos falar sobre o amor segundo Paulo, só que é uma interpretação que eu vou fazer dos versículos de Paulo, e não quer dizer que essa interpretação ela é fidedigna, não quer dizer que está certo ou que está errado. Então, é isso. Antes de tudo, como nós sempre fazemos, né, iniciar com a prece, e logo em seguida a gente começa. Então, convido todo mundo aqui a sentar confortavelmente, fechar os olhos e agradecer por mais um dia termos a oportunidade de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, para falar em prol da doutrina, para falar sobre o amor. Que nós possamos hoje aprender um pouco mais sobre esse sentimento tão puro e tão maravilhoso que temos a oportunidade de conhecer um pouquinho e crescer e evoluir com base nesses princípios. Que assim seja. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Letícia, eu sou integrante dos Jovens Protagonizando e hoje nós vamos falar aqui, como eu já falei um pouquinho antes, sobre o amor segundo Paulo. Então, para começar, eu vou falar para vocês aqui mais ou menos como que eu planejei. Então, eu vou falar versículo por versículo e vou fazer comentários enquanto eu tiver acabado de falar sobre o determinado versículo. E vocês podem ir comentando que eu vou acompanhar e vou participar aí junto com vocês. Bom, o primeiro versículo que Paulo traz pra gente, ele fala que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Sobre isso, a gente pode tirar algumas reflexões. E a primeira que eu gostaria de tirar é a questão mais valiosa que nós temos e mais difícil também, que é amar a todos como a nós mesmos. O primeiro desafio aí já entra no amar a nós mesmos, que é uma coisa muito difícil, e principalmente o amar o inimigo, assim como a gente ama nós mesmos também. Então, quando ele fala que se não tiver amor, nada seria, eu acho que ele quer dizer mais ou menos assim,
Se a gente fala do amor o tempo todo, a gente prega o amor, a gente fala a língua dos homens, a língua dos anjos, mas a gente não pratica, a gente não expressa esse amor, principalmente, né, com os nossos inimigos. Então, o que nós estamos fazendo de verdade, né? A gente realmente está aplicando esse amor? A gente está fazendo o que a gente deveria fazer? A gente está amando como deveríamos amar? Então, eu acho que essa reflexão pode ser tirada, né, desse primeiro trecho. E logo em seguida, ele vem trazendo: ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, eu nada serei. E eu estava lendo um texto de Marta, né, que é a mentora aí do nosso querido Marcel Mariano, em que ela cita até Bauman, né, em que ele fala que atualmente nós estamos construindo as nossas relações através de supérfluos. Nós estamos com existências vazias. Nós sempre valorizamos a questão material, nós sempre valorizamos sentimentos, às vezes, né, de rancor, de mágoa, de tristeza. E esses sentimentos, eles não condizem com o amor. Eles não condizem com a nossa, uma verdadeira relação baseada nos princípios do Cristo, baseada nos princípios da doutrina. Então, assim, será que a gente realmente está fazendo o que a gente deveria fazer? Será que a gente está desapegando? Será que a gente está sendo humilde? Será que a gente está sendo caridoso? A gente, no próprio texto, ele cita bastante sobre os transtornos psicológicos, que hoje a sociedade tem muitos. E esses transtornos, eles são, em parte, uma fuga, né? Uma fuga que a gente está fazendo para que a gente não fique vulnerável em uma relação. Seja ela de amizade, seja ela amorosa, seja ela entre pais e filhos, né? Então, será que a gente realmente tá com esse dom de saber os mistérios, de ter conhecimento, de ter uma fé enorme e tá servindo para alguma coisa, ter tudo isso? Porque sem o amor a gente não é nada. Então, é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, a gente tem que refletir: será que é isso mesmo que Jesus quis propor para a gente? Será que Paulo, nessas palavras, ele não quis demonstrar para a gente, para que a gente corresse atrás desse amor e para que a gente abrisse o nosso coração, abrisse nossas vidas para ter essas relações positivas, para ter essas relações que somem em nossas vidas, né? E aí no versículo 3, ele vem trazendo: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. E aí eu trago para vocês a questão do evangelho, sobre a verdadeira caridade. Então, assim, a caridade, ela não pode se desassociar do amor. Ali eles estão juntos. Então, se eu dou tudo o que eu tenho, mas eu não dou com amor, eu não estou praticando a verdadeira caridade. E se a gente tem no Evangelho que fora da caridade não há salvação, se a gente tem, falando praticamente o Evangelho todo sobre a caridade, a gente tem vários exemplos, né? Jesus sendo nosso guia também. Então, se a gente tem tudo isso nas nossas vidas e a gente não tem amor, de que adianta? De que adianta a gente doando, eu tenho tantos reais e tá me sobrando X, então eu vou dar essa parte para a caridade, vou dar para as instituições. De que adianta? Então vamos incluir o amor, porque ele não pode se desassociar da caridade. Ele tá junto. Inclusive é um dos maiores princípios da caridade. Então a gente não pode deixar isso de lado nunca. E ainda seguindo nos versículos, no 4º versículo ele vem trazendo agora algumas qualidades do amor. Então ele traz que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. E aí eu gostaria de trazer para vocês: o amor é paciente. Então vamos pensar um pouco na paciência.
Então, a paciência é aquilo quando a gente suporta alguns males sem se queixar, a gente espera. E quando a gente pensa nisso, não é simplesmente a gente falar que ele vai ser submisso, que o amor é submisso, porque não é a mesma coisa. É simplesmente a gente ter um equilíbrio, seja mental, seja emocional, e a gente ter um equilíbrio e ter firmeza em tudo que a gente sente. Né? A paciência vem trazendo isso. Quando ele traz que o amor é bondoso, ele está falando da benevolência, que está também no nosso evangelho. Então, a benevolência é você sempre querer o bem do outro, independente dele querer o seu bem também. Então, aí retomo o que eu já falei antes sobre amar os nossos inimigos. Então, é amar quem nos deseja mal, é amar quem nos faz mal. E tantas outras pessoas que a gente nem conhece, que a gente não tem uma afetividade por essa pessoa, nós também devemos amar, independente de quem seja, né? E ele fala, não se vangloria, não sente inveja, né? Então ele traz uma maturidade que o amor tem. Então, esse não se vangloria, ele não se queixa, é a questão de não sentir um ciúmes obsessivo, porque sentir ciúmes é normal. A partir do momento que o ciúme se torna obsessivo, ele já não é uma coisa saudável. Então, é uma maturidade que a gente tem que ter, é saber medir, né, esses sentimentos. E depois ele ainda vem trazer a questão do não se orgulha. Então, ele é humilde. O amor, ele é humilde. Ele nunca fala, eu sinto porque eu quero algo em troca, eu sinto porque eu quero tal coisa. Não, ele só existe e ele tá ali para todos. Qualquer um pode amar, qualquer um pode ser amado. Então, eu acho que esse versículo tem essas questões para a gente refletir também. E ele ainda continua falando um pouco sobre essas qualidades. Então ele fala, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Então quando ele fala não maltrata, é respeito. É total respeito, é você ter limites quando você impõe o amor. É você lembrar que a nossa liberdade, ela termina quando a do outro começa. Então, é simplesmente eu não vou agir com o meu amor de uma forma excessiva também. É você pensar nos limites, é você pensar na liberdade, é pensar em tudo isso. Quando ele fala não procura seus interesses, é a questão da incondicionalidade. E é justamente o que eu tinha falado antes também de não querer recompensas. Então, é a gente amar, independente do outro nos amar de volta, independente do outro nos fazer bem, independente do outro fazer a caridade. Eu sei que muitas pessoas aqui têm problemas familiares, têm problemas em qualquer outro tipo de relação. E por mais que a outra pessoa não facilite tanto para que a gente consiga realmente amar, é isso que Jesus nos propõe o tempo todo. A gente tem que amar por nós e não pelos outros. A gente tem que amar em primeiro lugar. Onde é que pode existir amor é a nossa oportunidade. E todos os lugares são possíveis. Quando ele fala que o amor não se ira facilmente, é tolerância. Ele quer falar de tolerância. Então é simplesmente a gente conhecer os defeitos do outro e aceitar. Porque ninguém é igual a ninguém. Então não é porque aqui meu pai, minha mãe, minha irmã são diferentes de mim e têm opiniões diferentes de mim que eu vou chegar e falar, não, eu não vou amar essa pessoa por causa disso. Então nós somos pessoas diferentes e eu costumo dizer que eu vi em algum lugar, eu não sei quem é o autor da frase, mas que diz que nossa vida é composta por quebra-cabeça. E nenhum quebra-cabeça é formado por peças iguais. Então, nós precisamos ser diferentes para conseguir construir um progresso. Nós precisamos ter essa evolução e para termos nossa evolução, nós precisamos do outro. E nós precisamos das diferenças dos outros também, para aprender e para evoluir junto.
Então, essa tolerância é você saber que a pessoa é diferente de nós e mesmo assim a gente ama. E por último, nesse versículo, ele fala que o amor não guarda rancor. E aí a gente não pode deixar de falar do amor sem falar no perdão. Então, quando ele não guarda rancor, é perdoar. 70 vezes 7. O Evangelho nos traz isso o tempo todo também. E não é perdoar 70 vezes 7 uma pessoa. É perdoar 70 vezes 7 aquela ofensa. E quando a pessoa ofender de novo, mais 70 vezes 7. Então é sempre estar disposto, porque nós somos seres humanos, nós erramos. Então não tem como eu medir e falar e apontar o dedo e falar, você não devia ter errado. Talvez eu, na situação da pessoa, poderia errar ainda mais. Então é pensar sobre isso, o que eu posso fazer diante de uma situação. Se o que eu posso fazer é amar, então ame. E aqui no versículo 6, ele vem trazendo: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, se ele não se alegra com a injustiça, ele é justo. E a justiça divina, ela é justamente uma igualdade absoluta. E aí eu volto na mesma tecla. Não adianta nós amarmos apenas aqueles que nos fazem bem, aqueles que nos amam também. Nós devemos amar principalmente os inimigos. Nós temos que amar a nós mesmos. Então, é igual amar de todas as formas todos os seres. E quando ele fala que o amor se alegra com a verdade, ele está trazendo a lealdade. Então, a lealdade, a honestidade, a fidelidade é você vibrar com a vitória da pessoa também. Porque hoje em dia, o que mais temos são pessoas dizendo que estão felizes por você, mas estão com inveja, mas estão te desejando mal pelas costas. Então, o que a gente tem que pensar é nessa lealdade, é ver a pessoa feliz por uma conquista dela e ficar feliz também. E se você puder fazer alguma coisa para que essa pessoa fique feliz, que a pessoa tenha uma conquista, é tentar ajudar da melhor forma que você puder. E aí eu digo que uma das melhores formas de nós expressarmos o nosso amor é a prece. Então, se existe aquela pessoa que a gente quer ajudar muito, mas a gente não consegue, porque eu moro aqui em Porto e a pessoa mora lá no sul, ou então mora no Japão, que seja, eu posso fazer uma prece. Isso tá no meu limite, é o que eu posso fazer. Então faz. Faz, porque é isso que Paulo, é isso que Jesus vem nos trazer. E aí Paulo continua: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Para mim, essa é uma das partes mais bonitas que existe nesses versículos, né? Então, quando ele fala que o amor tudo sofre, então o amor ele é confiante, ele tem certeza, ele tem segurança de que embora você não ame hoje, ou então embora você não retribua, ele existe, independente de ter essa reciprocidade. Então, ele existe por si só. Eu não preciso sofrer de uma forma e ficar, não, já que ele não me ama, eu não vou amar também. Já que ele me quer mal, eu também vou desejar o mal. Então, assim, ele é seguro do que ele realmente é. Tudo crê, ele tem fé. Ele tem fé. Ele é baseado na fé. E aí nós temos o próprio exemplo de Paulo na estrada de Damasco, quando ele se transformou de Saulo em Paulo ao encontrar Jesus. Então, assim, o sentimento que ele teve no momento em que ele encontrou Jesus foi tão forte, foi tão libertador, foi tão feliz que fez essa transformação, que ele era um dos maiores perseguidores de Jesus e depois virou um grande apóstolo. Então, assim, o amor é fé. Ele tem uma força gigante. E quando ele fala que tudo espera, então o amor também é esperança. Ele também é luz. Você vê que aquilo é possível, você vê que ainda pode existir esperança no mundo, pode existir um momento
em que todas as pessoas se amem, que o mundo clame por paz. Então o amor, ele é esperançoso, ele não se apaga. E quando fala que tudo suporta, ele tem coragem. E aí nós pensamos também, ainda na época de Paulo, de Ave Cristo, de todos esses livros aí que Emmanuel traz pra gente também, quando ainda estava no cristianismo primitivo, a questão dos cristãos que eram jogados às feras, ali no Coliseu. Há relatos no livro em que eles morriam, né? Eles desencarnavam antes mesmo das feras chegarem até eles. Isso é coragem. A fé junto com a coragem. Eles estavam tão seguros do sentimento que eles tinham e da crença que eles tinham por Jesus e pela religião, que eles não precisavam de mais nada. O amor bastava. Então temos que pensar nisso também. E aí Paulo segue dizendo: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. E aí eu trago para vocês, é a reencarnação pura. É a reencarnação pura. Então tudo vai passar, nós vamos evoluir. Tudo isso que a gente está vivendo hoje vai servir como aprendizado, mas a única coisa que permanecerá vai ser o amor. Então vai chegar um dia em que o amor vai ser a linguagem universal, em que todas as diferenças e que todas as mazelas, elas não vão mais existir. Então, diferença de classe social, diferença de cor, de raça, esses preconceitos que existem hoje, eles não vão ser mais necessários, porque nós vamos amar. E por amar, a gente não vai precisar quebrar as fronteiras do preconceito, quebrar as fronteiras de qualquer coisa que impeça que o amor realmente exista. A gente vai chegar nisso, porque o amor é esperançoso, então a gente acredita que um dia nós vamos ter isso. E continuando aqui em Paulo, ele ainda diz: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Por que em parte nós conhecemos? Porque a gente vivencia um pouquinho do que é o amor. A gente tem o amor de pai para filho, que é um amor incondicional. A gente tem o amor de filho para pai, a gente tem amor em amizades, a gente tem amor em relações amorosas, em qualquer outro tipo. Então, nós vemos, sentimos, vivenciamos um pouquinho do que é esse amor. Mas, em parte, profetizamos, porque a gente idealiza, a gente tem uma ideia do que pode ser o amor na grandiosidade dele. A gente ainda não sentiu tudo. A gente não sabe tudo. Se vocês pararem para pensar agora sobre o que é o amor, vocês conseguiriam me dar uma definição clara, objetiva e direta? Vocês conseguiriam pensar, pronto, o amor é isso. É muito difícil definir o amor. Cada pessoa vai definir de um jeito diferente, porque cada pessoa também sente de um jeito diferente. Então a gente sabe em partes o que é esse amor, porque em partes a gente vivencia e em partes a gente imagina. E também em partes a gente vai sentir essa grandiosidade toda conforme nós formos evoluindo. E aí, continuando, ele fala no 10º versículo: quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. E isso continua aí nos nossos pensamentos sobre a evolução. Então, chegando no perfeito, né, na classe dos espíritos puros, a gente vai realmente sentir esse amor na grandiosidade toda, no sentimento mais puro, né, ali, na origem, praticamente. Nós vamos realmente sentir isso. E aí tudo que é imperfeito desaparecerá. Então todas essas diferenças que eu citei, todos esses problemas, essas fronteiras que a gente coloca para amar o outro, elas desaparecerão. Todas essas imperfeições. Mas o que é perfeito, o amor, ele continuará conosco. E aí eu trago para vocês Abigail, em Paulo e Estevão,
ela fala também sobre 4 verbos para nós seguirmos o caminho dessa evolução e chegar aí nessa classe dos espíritos puros. Então, Paulo está ali agoniado, querendo saber inúmeras coisas, ele se questiona sobre várias questões, e aí ela dá 4 verbos. Então, ela fala, Paulo, ame para compreender o Cristo, para compreender tudo o que ele estava falando, porque tudo que Cristo trouxe para a gente se baseou nos 2 mandamentos que ele deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então é amor. É só isso, gente. Então, ame. E aí, quando a gente pensa, mas como é que eu vou alcançar essa grandiosidade? Como é que eu vou conseguir expressar, né, esse amor? Trabalha. Então, trabalha o amor. Trabalha as virtudes. Trabalha o seu preconceito. Trabalhe nessas fronteiras. E tente quebrar. E aí o terceiro verbo ela vem trazendo, espera. E por que espera? Porque às vezes a gente se desanima, às vezes a gente tá trabalhando, tá tentando, e a pessoa vai e faz alguma coisa que a gente fala, putz, e agora? Como é que eu vou fazer para continuar amando essa pessoa? Eu tava bem, e aí deu aquele deslize, me desanimou. Então a gente vai esperar passar esse sentimento ruim e trabalhar cada vez mais para que a gente volte a amar. Então não sei se vocês estão percebendo, mas tudo está interligado. A gente não vai fazer um verbo de cada vez, a gente vai fazer todos juntos. E aí o último, e não menos importante, ela fala perdoe. Então por que perdoar? Como perdoar? Em que momento? No momento que a pessoa está sendo indiferente. No momento em que aquela pessoa está te tratando mal. Cada ofensa que as pessoas tiverem, perdoe. Então, são os 4 pilares aí que a Abigail deixa pra gente em Paulo e Estevão. E, seguindo ainda nos versículos, ele traz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E aí a gente pensa, até mesmo no livro dos Espíritos a gente tem qual seria o maior obstáculo para o progresso. E aí os Espíritos vêm nos falando que seria o orgulho e o egoísmo. E aí eu quero trazer uma reflexão para vocês que ele evoluiu. Né? Paulo ele falou que ele pensava como menino, agia como menino, mas a gente não pode deixar de sentir como menino. Porque as crianças, inclusive Jesus falou, deixar vir a mim as criancinhas. E ele não falou isso porque ele só queria crianças por perto, ele queria ensinar as crianças. Porque as crianças têm muito mais a nos ensinar do que nós imaginamos. As crianças elas conseguem ter um sentimento puro. Elas têm a capacidade de perdoar. Então, não deixemos de pensar como crianças, de sentir como crianças. A gente vai evoluir, a gente vai amadurecer e vai adquirir novas virtudes. Mas vamos deixar o orgulho e o preconceito de lado. Vamos amar. Vamos sentir como as crianças sentem. Vamos ter esse sentimento puro. Vamos perdoar. E aí ele continua. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, na mesma forma como que sou plenamente conhecido. E aí eu queria trazer para vocês outra questão. Nós temos todo o nosso livre-arbítrio. Nós temos o poder de escolha, o poder de decisão sobre as nossas atitudes. E acabamos que, pelo menos aqui, a grande maioria das pessoas, e eu não me excluo disso, né, nós usamos máscaras nos nossos dias a dia. Nós estamos repletos de máscaras. A gente está triste, mas a gente bota um sorriso no rosto. A gente está bravo,
mas a gente finge demência, né? Como o povo diz atualmente, finge demência e segue a plena, né? E pronto, eu vou ali fingir que tá tudo certo. Nós temos relações falsas, a gente não gosta daquela pessoa, mas ali nós estamos engolindo e fingindo que gostamos para que depois as pessoas falem bem da gente, né? Ah, não, aquela pessoa é muito boa. Então vamos tirar essas máscaras e vamos viver como nós realmente somos. Vamos ser reflexos no espelho. Então quando a gente se olha no espelho, quem vocês enxergam? Né? São as mesmas pessoas que vocês são na rua ou vocês estão colocando máscaras? Porque quando nós desencarnarmos, nós vamos deixar tudo isso aqui. Então esse envoltório, esse corpo, ele não vai mais existir. A nossa consciência junto com todo o plano espiritual, junto com Deus, ela não vai mentir. Porque o amor também é verdadeiro. Então se a gente parar para pensar, tá valendo a pena a gente usar essas máscaras agora? Porque depois elas não vão mais ter como. A gente não vai poder fingir que nós somos uma pessoa que nós não somos. A verdade vai vir à tona. Então vamos nos libertar disso. Vamos pensar quem nós realmente somos, vivenciar isso e nos libertar para conseguir vivenciar o amor. E aí, por último, eu acho que uma das maiores reflexões também de Paulo, que é no seu último versículo, que ele traz assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, gente, como vocês podem ver, o amor está em várias outras bases da nossa vida. Então, tá junto com a fé, tá junto com a esperança, tá junto com a caridade. Inclusive, na Bíblia, nós falamos muito do amor nesse versículo do Paulo. Já no Evangelho, nós vamos encontrar como caridade. Porque a caridade não existe sem esse amor. Como eu falei no início, é um dos princípios. O amor é um dos princípios dessa caridade. Então, é a gente realmente parar para pensar, é a gente parar para ver a importância desse amor e com base em todas essas reflexões que eu tentei trazer aqui para vocês hoje, mudar um pouquinho a nossa postura e tentar ter esse sentimento com mais clareza, com mais verdade, com mais honestidade, lealdade e todas as virtudes que foram citadas e que Paulo traz aí pra gente. Então, antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a todo mundo e trazer aqui umas novidades. Vou dar spoiler aqui para todos que estão assistindo, né? Nós entraremos agora em uma série de lives propostas pela equipe dos Jovens Protagonizando, em que a gente vai trazer essa temática do amor, a gente vai cutucar a ferida mesmo, em alguns aspectos, porque a nossa macro está chegando, inclusive essa semana nós vamos lançar e abrir as inscrições para vocês, e nós queremos muito a participação, né? E para isso acontecer, nós queremos esquentar aqui e falar um pouco sobre essa temática que nós achamos tão importante. E agora nós teremos esse mês voltado todo para o amor em diversos temas, então fiquem ligados aqui no nosso Instagram, que a gente vai estar postando, vai estar realizando essas lives. E é isso, gente. Qualquer dúvida também pode procurar a gente. Nós continuamos fazendo o Evangelho toda quinta-feira. Quem tiver interesse pode mandar o link. E vamos ser juntos aqui um amor. Vamos construir um amor baseado aqui no que Jesus deixa, no que Paulo nos deixa, porque realmente essa é toda a base da nossa doutrina. Queria fazer uma indicação para vocês também. Existe uma música chamada Monte Castelo, né, que é cantada por Legião Urbana. Justamente todos esses versículos de Paulo com melodia. Então eu vou deixar aqui no finalzinho para vocês também aproveitarem um pouco, mas quem tiver interesse de conhecer um pouco mais a música, pode ir no YouTube, Spotify aí para procurar um pouquinho. E convido vocês agora para fazer a nossa prece final. E por hoje é isso.
Então, todo mundo aí se sentir confortável, vamos fechar os nossos olhos e agradecer pela presença de todos, seja de forma encarnada ou desencarnada. Vamos agradecer pela oportunidade de conhecer um pouco sobre o amor e poder falar um pouco sobre ele. Que através das reflexões feitas, que nós possamos parar para pensar e mudar de postura, que nós possamos tirar as mágoas, o rancor e todos aqueles sentimentos que nos impedem de amar, que nós possamos romper todas as fronteiras desse amor e que possamos vivenciá-lo da forma que Jesus nos ensinou. Que todos nós juntos possamos formar uma corrente de luz cada vez mais forte, pela união e pelo sentimento que irá nos guiar, o amor. Que assim seja. Então, gente, eu vou colocar aqui um pouquinho da música para vocês. Quem quiser pode fechar um pouco o olho e sentir a letra, que nada mais, nada menos são todos os versículos aqui que eu trouxe para vocês hoje. Tá carregando aqui. Às vezes a internet não colabora muito, né, gente? Mas fazer o quê? Faz parte, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E aproveitem bastante. Travou de novo. Desculpa aí, gente, mas às vezes a internet não ajuda muito. Não quer rolar, a internet não tá ajudando muito na música, então eu espero que todos vocês busquem depois, ouçam e acalmem o coração aí, tá certo? Um beijo grande e uma boa noite a todos.